Olá pessoal, aqui no nosso projeto de Pílulas de Teoria Geral do Estado, eu acho que é importante hoje a gente falar um pouco sobre alguns autores da ciência política que contribuíram para a evolução da ideia da Teoria Geral do Estado, alguns livros que são de leitura obrigatória para quem pretende entender um pouco melhor as ideias da formação do Estado, e aí eu queria falar um pouco sobre eles. Quais são esses autores, o que eles têm de importante cada um deles, e o que a gente precisa guardar para compreender melhor a evolução da ideia de Estado moderno. O primeiro deles é o Maquiavel. Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe lá no ano de 1513, e é uma leitura de cabeceira de muita gente. Todo mundo que vai se aventurar no mundo político gosta de ler Maquiavel, gosta de citar Maquiavel. E o que essa obra tem de tão importante? O primeiro ponto é que a primeira frase do livro do Maquiavel, ele trata dos tipos de governo. Ele fala, olha, só existem dois tipos de governo, as repúblicas e os principados. E essa frase ela é real até os dias de hoje, por isso que é um livro tão importante, como eu disse, escrito lá em 1513. E o Maquiavel, ele é um autor empirista, porque ele trata a política da forma como ela é e não da forma como ela deve ser. Muitas vezes o Maquiavel é mal interpretado, e a expressão maquiavélica tem até um caráter pejorativo, mas é uma injustiça com Maquiavel, porque ele está dando conselhos para alguém que venha a unificar a Itália. Lembrando que nessa época a Itália era bastante dividida em cidades-estados, né? A gente não pode falar no estado italiano. As principais eram Florença e Veneza, e Maquiavel era um florentino, e ele escreve conselhos políticos para que ele queria um dia talvez unificar a Itália, e ele passa o livro inteiro dele falando sobre esses conselhos, o que um príncipe deve fazer para conseguir manter o poder, e alguns conselhos são fortes, tipo, é melhor para o príncipe ser temido do que ser amado, a ideia de que, se for necessário, às vezes, descumprir um contrato para assegurar o poder lá na frente, que o príncipe deve fazer isso. E ele trata sobre dois conceitos interessantes na obra dele, que é a virtude e a fortuna. A fortuna é uma ideia de sorte, a sorte dos acontecimentos, e a virtude uma espécie de habilidade que o príncipe deve ter. É uma leitura sensacional, eu recomendo que todos leiam. Depois do Maquiavel, ainda no século XVI, um autor importante é o Jean Bodin, o francês Jean Bodin, que escreveu o livro A República. E nesse livro ele trata um pouco da ideia de unidade do Estado e o conceito de Estado-nação, que é importante até hoje. Lembrando que no século XVI ainda, a gente vivendo um pouco do período medieval, os feudos todos espalhados, Jean Bodin vem falar da importância de ter uma unidade no Estado e de identificar certas características comuns que vão configurar a ideia de Estado-nação. O Jean Bodin é importante também porque ele traz uma concepção divina do soberano. Então, todo Estado-nação deve ter um soberano, e esse soberano ele é escolhido por Deus, e ele defende por isso a ideia do Estado, do absolutismo monárquico. É um autor muito importante também, o Jean Bodin. Depois nós entramos nos chamados autores contratualistas. Se vocês forem lembrar de algumas pílulas para trás, a gente falou que existiam duas ideias de formação do Estado. As ideias que o Estado teria uma formação natural, o Estado surgiu naturalmente, familiar, por questões familiares, por questões de guerras ou atos de força, questões econômicas, desenvolvimento. Mas outros autores importantes vão dizer que a ideia de Estado é uma ideia contratual, que as pessoas decidiram formar o Estado não se formou naturalmente. E aí nós temos três autores importantes aqui, contratualistas, que é importante a gente conhecer um pouco do que eles dizem. Eu estou falando do Thomas Hobbes, do John Locke, do Montesquieu e do Rousseau, quatro autores. Primeiro, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é o primeiro dos contratualistas. Ele escreve o livro O Leviatã em 1651, e a ideia do Hobbes é que antes do Estado, o povo vivia no estado de natureza, e o estado de natureza era o caos. Não se obedeciam nas liberdades, não tínhamos propriedades, e era a ideia do mais forte. O mais forte dominava o mais fraco, mas sempre poderia surgir alguém mais forte do que ele. E aí, nesse contexto, ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Então, o estado de natureza não existia paz. E aí, por essa razão, para se adquirir paz e segurança, os homens decidem celebrar um contrato social para formar um Estado.
E esse Estado seria um mal, porque ele seria ruim, mas um mal necessário para que houvesse paz e liberdade entre as pessoas. E antes do Estado, nós teríamos o Estado de natureza, depois do Estado, os homens viveriam no Estado cívico. E para o Hobbes, o Estado, o contrato social, é um contrato de submissão, porque os homens abrem mão de parte da sua liberdade para se submeter às vontades do Estado, às vontades do soberano. Então, essas duas frases do Hobbes, que simbolizam esses dois momentos, o momento do Estado de natureza e do Estado cívico, são importantes. Primeiro, que o homem é um lobo do próprio homem, e o segundo, que o Estado é um mal necessário, seria o Leviatã, que é um monstro bíblico, mas que esse monstro seria importante para assegurar a paz e a segurança. Depois do Hobbes, nós temos outro contratualista, que é o John Locke, que escreveu na Inglaterra, em 1688, alguns livros, 2 tratados sobre o governo civil, e o segundo tratado sobre o governo civil é o que é o mais importante para nós. O Hobbes também tem uma ideia de estado de natureza, porém para o Hobbes, no estado de natureza, há liberdade e a propriedade, que seriam direitos anteriores ao próprio Estado e inalienáveis ao próprio homem, uma espécie de direito natural. E a ideia de Estado do Hobbes é um Estado mais liberal. Partindo dos pressupostos do direito natural, o homem teria direito a essas liberdades e o Estado que então viria deveria respeitar essas liberdades dos homens. Então, lembrando que em 1688 é o ano da Revolução Gloriosa na Inglaterra, onde os burgueses ingleses vão submeter o Estado, vão submeter o rei às vontades do parlamento, à vontade do povo. Então, para o John Locke, o contrato social, em vez de uma ideia de submissão como no Thomas Hobbes, traz uma ideia de consenso. Os homens abrem mão da sua liberdade para um consenso e esse Estado vai possibilitar que exista um consenso. Depois do Hobbes, nós temos o Montesquieu, Barão de Montesquieu, um suíço, que escreveu da França, mas vendo a experiência inglesa. Ele escreveu no século XVIII e ele teve uma experiência na Inglaterra de um governo moderado, onde ele viu a ideia de separação de poderes. Ele viu sendo aplicado na Inglaterra do século XVIII a ideia de governos diferentes dita por Aristóteles lá atrás. Então ele viu a ideia de um governo autocrático, se firmando na figura do rei, do governo aristocrático pela Câmara dos Lordes e do governo democrático na Câmara dos Comuns. Então ele viu funcionando na Inglaterra uma ideia de um governo misto entre essas 3 formas de governo, onde prevalecia o democrático da Câmara dos Comuns. E o Montesquieu criou a ideia, que nós vamos falar em outra pílula, da separação de poderes. Ele identificou a ideia, ele viu que para que houvesse um equilíbrio entre esses poderes, que a gente tivesse um governo moderado, as 3 funções típicas de governo, quais sejam o legislativo, o executivo e o judiciário, deveriam ser exercidos por pessoas distintas. E por fim, dos nossos autores contratualistas, talvez o mais importante deles seja o Jean-Jacques Rousseau, que escreveu propriamente dito o livro O Contrato Social. Segundo ele, os homens decidem fazer um contrato social e esse contrato vai estabelecer normas de convivência harmônica entre eles. E o Rousseau, ele traz também a ideia de democracia, em que no estado do Rousseau, a vontade geral deve prevalecer sobre a vontade do soberano. Beleza? Então, essa é a pílula sobre os autores contratualistas, sobre o pensamento da ciência política do século XVI e do século XVIII. É importante que vocês conheçam. Um abraço e até a próxima.